Bom dia a todos. Toda essa preparação faz parte, porque o tema melhorar é um tema muito interessante. Como a Nalva disse, ele está lá no capítulo 31, no livro Justiça Divina. Ele foi psicografado por Chico Xavier, todos nós conhecemos, e quem ditou, o Espírito Emmanuel. E por que ele deu o subtítulo de melhorar, né? Essa palestra de hoje, ele vai trazer para nós, né, o que é consolo e orientação moral. Por que disso? Porque todos nós, na nossa vida, a gente sempre está em busca de alguma melhora. Essa melhora pode ser material ou ela pode ser íntima ou individual, né? E a gente passa ao longo da nossa vida buscando. Eu preciso melhorar, preciso buscar algo diferente, eu preciso renovar, né? E geralmente nessa renovação a gente pensa logo no material. A gente não pensa na renovação íntima, né? O meio espírita fala muito da reforma íntima. Só que essa reforma íntima, ela fala muito mais sobre o nosso comportamento durante a nossa jornada. E comportamento mexe com as emoções. E quando mexe com as emoções, a gente começa a questionar se vai fazer sentido ou não mexer com aquilo que a gente quer guardar, mexer com aquilo que a gente não quer evidenciar para ninguém. A gente sabe que a nossa história carrega muitas situações, né? Nós temos questões íntimas que só nós sabemos, só nós passamos e aprendemos muito com elas. Mas a gente não gosta de evidenciar. Muito menos quando a gente procura os meios de tratar, seja numa casa espírita, seja em outras religiões, ou até mesmo os profissionais da psicologia, psiquiatria, muitas vezes quando a gente se vê de frente que tem que encarar aquela situação, nós preferimos recuar porque muitas vezes mexe, dói, né? Como a gente muitas vezes pensa, né? Não, eu não quero me envolver com isso e tá bom assim, né? Mas se a gente pensar, o que é consolo? O que Emmanuel quer dizer para a gente sobre consolo e orientação moral, né? O consolo, a gente tem uma certa noção que é o alívio, ou seja, é dar um alívio, um conforto para alguém. É um acolhimento, é ter empatia com a dor do outro, com o sofrimento do outro, né? Então, muitas vezes a gente já se deparou na nossa vida enquanto a gente consolou e foi consolado também, né? Seja por uma palavra amiga, seja por um conselho. Esse conselho pode ser agradável, pode ser duro, mas muitas vezes que é para nossa própria melhora. E o que seria a orientação moral? A orientação moral é dar uma direção de como se comportar através de regras de boa conduta. Regras de boa conduta, né? Lá no livro dos Espíritos tem uma questão, eu não me recordo, mas os Espíritos dizem que a moral são regras de boa conduta. E essas regras servem para desenvolver o nosso senso moral. Existem umas regras, existe o desenvolvimento do senso moral. As regras são as leis naturais, que a gente todos nós sabemos. Tudo que é natural é a lei de Deus, né? Agora, o senso moral é o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Do nosso entendimento, né? Se faz sentido nós nos comportarmos dessa ou daquela maneira, né? Se faz sentido a gente absorver aquele entendimento que nos é passado. É muito mais fácil, como já foi dito em outras palestras, a gente desenvolver o nosso intelecto, que através a gente vai desenvolvendo através da razão, através das informações que a ciência nos traz. Agora, o senso moral, que é o comportamento, aí a gente
Demora um pouquinho que é para desenvolver. Não significa que a gente não vai aprender. Nós aprendemos sim ao longo da nossa vida. Mas a gente começa a desenvolvê-lo quando está com o entendimento e intelecto. Quando o intelecto começa a se desenvolver e procurar saber o que é, para quê, como, quando e onde. E aí, através desse entendimento é que a gente vai começando a entender o porquê a gente precisa melhorar, né? Enfim, em resumo, o Emmanuel traz para a gente como nós vamos desenvolver a nossa inteligência emocional, o nosso equilíbrio mental. Parece fácil a gente falar aqui, né? A gente sobe aqui, ou quando a gente lê essa lição, quando vocês puderem, leiam esse capítulo, parece fácil dizer, né? Mas quando a gente vai enfrentar, né, o nosso aperfeiçoamento, né, o nosso desenvolvimento, a gente vai encarar dificuldades, né? Porque melhorar significa se tornar algo ou alguém melhor, né? É um passar de um estado de mais qualidade, né? E isso significa o seguinte: aprimorar as nossas habilidades, aprimorar o nosso entendimento, né? Por exemplo, aquele que leciona línguas, ele fala: preciso melhorar a minha comunicação em inglês, ou preciso melhorar a minha comunicação como pessoa, ou no dia a dia, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, né? Ou também ser um bom profissional. Mas por que Emmanuel traz tudo isso para nós? Porque a nossa vida, a nossa jornada, nós sofremos várias reviravoltas. Reviravoltas essas que tira a gente do controle daquilo que a gente entende que está sobre o nosso domínio, né? Ou seja, ele chama atenção para isso porque esses imprevistos que acontecem, né, essa sucessão de mudanças mexem com a gente. Quando a gente pensa que a nossa vida está numa direção e em determinado momento ela nos apresenta uma situação que não está no nosso controle, a gente começa a sentir aquela dificuldade. E agora? O que nós vamos fazer? Né? O que nós vamos buscar solucionar diante disso? E aí, a lição, ela diz que isso é um convite de como nós precisamos aprender a agir diante dessas dificuldades, injustiças e também decepções da vida. Aí nós nos perguntamos: dificuldades, injustiças e decepções na vida. Por quê? Porque durante a nossa jornada, às vezes a gente recebe ingratidão. Muita ingratidão. A gente fica triste, fica magoado, fica ferido, né? Somos julgados. E ao contrário, não fazemos o mesmo também? A gente não julga, a gente não fere, a gente também não fala palavras, aquelas que a gente pensa, falei, puxa, já falei. Que a gente começa a entender que a vida nem sempre vai ser justa. Aí vocês vão perguntar, mas como assim a vida não vai ser justa? Porque as pessoas podem nos machucar. E há uma razão para isso, o egoísmo. Ainda carregamos dentro da gente o egoísmo. Nós pensamos primeiro em nós e depois no outro. E quando a lição fala melhorar, ela diz pra gente que a melhora é individual, mas o aprendizado vai ser coletivo. Por que coletivo? Porque nós vamos aprender com as experiências uns com os outros. Nós vamos trocar aprendizados uns com os outros. Uns estão mais avançados, outros estão caminhando que é para esse avanço. Só que o egoísmo ele entrava esse crescimento, né? E vamos seguindo aqui. E por que ele entrava esse crescimento? Porque ele impede que a gente distribua o pão da bondade.
Se a gente sofre ingratidão, somos julgados e a gente faz, a lição ela diz que a gente precisa aprender a ser bom. Diante dessas dificuldades que acontecem, desses imprevistos que a vida traz, ele está dizendo, continue a sua jornada procurando fazer o bem. E aí nós nos perguntamos, como fazer o bem a quem foi ingrato? Como ser bom a quem nos fere? Nós confiamos a nossa boa fé, e em troca a gente recebe aquilo que a gente não gostaria. Vamos pensar, a gente está numa vida de receber, de trocas. Isso não é egoísmo, se a gente pensar que a vida for assim? Porque o bem pelo bem, ele é muito mais amplo do que dar e receber. Se a gente espera que o outro vai dar o mesmo retorno do que a gente está disponibilizando para ele, aí é hora de parar e refletir se estamos realmente no Evangelho ou se o Evangelho está dentro de nós. Aí começa de novo lá no início da palestra, vai mexer com o nosso comportamento e mexer com as nossas emoções. Até quando nós vamos encarar no tete-a-tete, nós, no nosso espelho, com as nossas emoções, e dizer, francamente, o quanto ainda precisamos aprender, o quanto ainda precisamos melhorar. Não é fácil ignorar as críticas, não é fácil receber injúrias, mas aprender entre o discernimento, entre o bem e o mal, de como ignorar essas críticas e maldades, é um convite para cada um de nós, para que a gente consiga continuar a jornada. De novo, o equilíbrio mental. Vivemos muitas vezes ansiosos, vivemos muitas vezes angustiados, e o equilíbrio mental vai fazer com que a gente respire e fale, por que eu estou dosando a minha energia constantemente naquele problema? Se a gente pensar, vamos fazer um exemplo bem rápido aqui. Nós temos um compromisso de ir ao trabalho, aí acordamos atrasado. A nossa energia está focada em chegar no horário, certo? Só que quando está no horário, você sabe que tem que se preparar, que é para arrumar e sair. Aí a condução atrasa. Aí você fala, puxa vida, perdi mais tempo. E aí você não para, né, para se acalmar, esperar que vai virar uma próxima condução para você chegar no seu ponto do destino, do trabalho. E a energia ainda ela está focada naquilo. Quando você finalmente chega e fala, ufa, eu não cheguei atrasado, quando você fala esse ufa, você já chega já meio cansado, porque você despendeu toda aquela energia, todo aquele pensamento em querer chegar e não se acalmou durante o trajeto para entender por que aquilo aconteceu. E aí, no meio do trajeto, você percebe que aquela condução que passou, de repente passou, o ônibus está quebrado, ou aconteceu um acidente, e que você precisou pegar outro para poder chegar ao teu destino. Muitas vezes é a providência divina nos ajudando. Que a gente não para, que é para ver que a gente nunca está sozinho. A gente se angustia muito rápido, mas a gente não para pensar que somos auxiliados sempre. E isso por quê? Porque a providência divina quer que a gente não desista da nossa vida. Quer que a gente continue com a nossa boa fé, confiando nas pessoas. Só que a gente vai fazer aquela peneira. Quem merece ou quem não merece a nossa confiança? Agora, e aquele que não merece? Ok, de alguma maneira, lá na frente ele vai acordar, porque ele não está no entendimento dele igual ao nosso. Porque o Espiritismo nos ensina que todos nós vamos chegar na perfeição. E essa caminhada da perfeição vai ser individual. O aprendizado, como eu disse, aqui vai ser uns com os outros. Nós vamos aprender nas experiências uns com os outros. Mas o ponto de chegada
ele vai chegar individualmente quando nós entendermos que a vida não é só material, a vida também é emocional. Se relacionar bem, manter o equilíbrio mental e conviver bem com as pessoas é uma maneira também de fazer o bem. A gente pensa, eu não sei fazer o bem, mas a gente sabe fazer o bem. Em poucas ações. Se a gente for fazer uma reflexão muito rápida, nós vamos ver o quanto bem que nós já fizemos. E somos aprendizes. Somos aprendizes ainda. O mundo pode estar cheio de injustiças e críticas, mas as pessoas podem também falar mal de nós. Elas podem criticar ou destruir até o que a gente construiu na nossa jornada. Isso é duro. Mas a lição diz que a gente precisa agir com dignidade. Dá um exemplo. Convidando a pensar aquela atitude, falar, e se fosse contigo? Se fosse com alguém também da sua afeição? Aí a gente começa a refletir e falar, a nossa palavra também pode ferir. E o outro também, falei, puxa vida, eu não parei para pensar nisso. Conviver de acordo com a lei da sociedade não é fácil. Mas é uma lei natural, é uma lei divina. Porque essa convivência vai fazer com que a gente cresça individualmente, moralmente, intelectualmente. E a diferença vai ser como a gente vai discernir o bem e o mal. O bem é a lei de Deus, a gente sabe. O mal é tudo aquilo ao contrário, que são aquelas ações que a gente faz ao contrário, prejudicando a nós e também ao semelhante. Todos trazemos, nossa história, cicatrizes, dores, enfim. Mas vamos ficar presos nisso até quando? O que queremos com essas dores? O que queremos com essa cicatriz? A gente quer conviver com ela a nossa jornada inteira? É óbvio que não. Até quando a gente vai ficar preso nos erros? Até quando a gente vai ficar guardando mágoa? Até quando a gente vai ficar com aquela revolta ou querer até mesmo se vingar? Isso só não vai piorar a nossa situação? Não vai também aumentar o sofrimento? Até quando? E se melhorar é viver melhor? O caminho sugerido que a lição nos traz, ela fala do perdão. Perdão, aí a gente pensa, nossa, perdão é complicado. Porque é através disso que a gente guarda mágoas e ressentimento. Mas, quando a gente começa a perdoar, a aprender a perdoar, a gente começa a não desejar o mal. Está aí um dos caminhos que é para se aprender a perdoar. Vamos ser sinceros, a gente ainda não aprendeu a perdoar. A gente diz às pessoas que desculpamos pelo que falamos ou porque elas nos fizeram. Mas o perdão é quando você começa a não desejar o mal para a pessoa. Que ela seja feliz com as escolhas delas e que eu seja feliz com as minhas escolhas. Quando a gente chega nesse grau de entendimento, a gente vai tirando dentro de nós essas cascas que vai nos ferindo, que vai nos fazendo mal e a gente vai começando a se tornar mais leve. A gente vai começar a ter gosto pela vida. Porque o perdão é você continuar tendo gosto pela vida, gosto de si próprio e reconhecer quem você é. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quais são as nossas capacidades. Nós sabemos o quanto bem nós podemos fazer. Essa ação com paciência, com bondade, com perdão,
né? Ela tem um grande poder, porque não há aquele que fica endurecido o resto da vida que não se toque por um gesto muito simples. Nós ficamos felizes com um abraço, nós ficamos felizes com um sorriso, nós ficamos felizes com uma simples música, aquelas que não tocam fundo na nossa alma. Agora, se o desânimo nos abate, a gente fica triste, desanimado, vamos olhar para a gente mesmo. Vamos olhar para o nosso próprio corpo. Nosso próprio corpo material, ele recebe, nós, espíritos, somos espíritos encarnados, e através desse corpo, ele suporta todos os nossos abusos. Sim, todos os nossos abusos. A gente extrapola o trabalho, trabalha até tantas horas, até ficar cansado, até ficar estressado. E a gente não dá o devido descanso, mas ele assim suporta. A gente exagera na alimentação, mesmo assim ele suporta. A gente comete várias atitudes contrárias à manutenção do corpo, tanto que a ciência fala, cuide da sua saúde, não cuide só da sua saúde mental, cuide da sua saúde corporal. Por que isso? Porque o processo de mudança exige paciência, exige disciplina e aceitação dos nossos limites. Somos responsáveis pela nossa manutenção material e espiritual. Desenvolver a inteligência emocional não é algo simples. A gente vai enfrentar momentos de embates muito grandes. Só que quando a gente entende que a gente precisa manter um equilíbrio na nossa vida para se relacionar melhor, inclusive no nosso lar, a gente vai subindo degrau por degrau. E esse degrau por degrau, a gente faz uma reflexão pensando na nossa história. Quando a gente iniciou a nossa caminhada, não só nessa vida em matéria, mas no espírito imortal que nós somos, e chegamos aqui até hoje. Combater o orgulho não é fácil. Combater a vaidade, o egoísmo não é fácil. Mas, como nós dissemos, nós nunca deixamos de ser consolados. Nunca estamos sozinhos, né? Porque somos responsáveis pelas nossas jornadas. E a cada um vai ser dado segundo as suas obras. Ou seja, de acordo com nosso comportamento haverá consequências. Só que essas consequências elas podem ser boas ou ruins de acordo com a escolha que a gente faz diante da nossa vida. Então, meus amigos, quando a gente fala em melhorar, não é simplesmente uma única palavra. Ela mexe sim com o nosso íntimo. Mas a gente vai sair daqui pensando, puxa vida, eu não melhorei nada? É claro que nós a melhoramos. Olha a nossa história, olha como estamos aqui. Olha o momento quando a gente acorda cada dia, respira fundo, bora. A gente, quando a gente olha o nosso parente, o nosso amigo, mesmo aquele turrão que não quer mudar, a gente depois, num pensamento engraçado, a gente pensa com carinho, pensando, falar, uma hora você vai acordar. Uma hora você vai entender esse caminho do bem. Independente do conhecimento que estamos, nós já melhoramos um pouco, porque, como eu disse, somos aprendizes do Evangelho. Estamos aqui nesse planeta para evoluir, estamos nesse planeta para crescer e principalmente para ter gosto pela vida. E ter gosto pela vida é aceitar quem somos, como somos, para que ela se torne mais leve junto com outras pessoas.
Já alcançamos uma certa maturidade, já temos o discernimento do bem e do mal. Agora depende das nossas escolhas como essa jornada vai ser escrita. Se falhar, não tem problema. Recolhe-te, volta e recomeça de novo. A cada dia, Deus nos dá uma nova oportunidade de recomeço. Era essa a mensagem que Emmanuel queria nos passar, que possamos ter absorvido aquilo que faça sentido para a gente e que a gente continue a nossa jornada, sendo quem somos, gostando da vida e nos relacionando melhor, fazendo bem para nós e para as outras pessoas. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até a próxima oportunidade.